Oi, vamos dar continuidade aí ao direito processual civil, falando dos artigos 181, 182, 183 e 184. Artigo 181. Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório à convenção, porém, só tem eficácia a ser requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo legítimo. Parágrafo 1. O juiz fixará o dia do vencimento do prazo da prorrogação. Parágrafo 2. As custas acrescidas ficarão a cargo da parte em favor de quem foi concedida a prorrogação. Estabelece aqui o direito das partes de suspenderem o processo, de aumentarem o prazo ou diminuí-lo. Devem fazê-lo, porém, sempre de comum acordo, tá? E antes do vencimento do prazo. Então, responderão, é claro, pelas custas decorrentes dessa situação. Artigo 182. É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. O juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por mais de 60 dias, hein? Prestar atenção nos prazos. Tá? Cabe aqui uma explicação. Tá? Prazos peremptórios são aqueles que não podem ser prorrogados por consenso das partes em nenhuma hipótese. Tá? E já nos prazos dilatórios, a grande maioria dos prazos admite prorrogação. Isso daí lembrando que já foi falado no vídeo anterior. Ou seja, a providência será tomada na primeira oportunidade possível. Se o prazo termina no sábado, a parte agirá no primeiro dia útil, com expediente forense subsequente. Exemplo de prazo dilatório são todos os prazos processuais. Vamos lá no parágrafo único aqui. Parágrafo único. Em caso de calamidade pública, poderá ser excedido o limite previsto nesse artigo para prorrogação de prazos. Então, estabelece aqui uma possibilidade de excepcionar a exceção. Excepcionar a exceção. Se houver uma calamidade pública, dá-se ao juiz a faculdade de ultrapassar o limite de 60 dias da prorrogação. Ok? Então, aqueles 60 dias pode ser prorrogado em caso de calamidade pública. Destaque-se que calamidade pública é um abalo à vida ordinária de uma coletividade, seja em razão de acidentes naturais, terremoto, inundação, enfim, ou até de guerra ou conflito armado, tá? Mas que estado de calamidade pública não é apenas um estado de fato, que cada juiz interprete a seu modo. Trata-se de um estado jurídico que produz muitos efeitos jurídicos, inclusive orçamentários, que há de ser declarado consonantemente critérios a serem definidos pelo CONDEC, tá? CONDEC, Conselho Nacional de Defesa Civil. Mas isso aí compete à Defesa Civil, ok? Então vamos dar continuidade aí. Artigo 183. Artigo 183, decorrido o prazo, extingue-se independentemente de declaração judicial o direito de praticar o ato, ficando ressalvo, porém, a parte provar que o não realizou por justa causa. Então, a gente tem o parágrafo 1 aí. Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade de parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Ok? Da parte, desculpe. Verificada a justa causa, o juiz... Parágrafo 2. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Então, estabelece aqui a possibilidade de as partes ainda praticarem o ato, mesmo depois de perdido o prazo. Isso somente quando ficar provado que foram impedidas de praticá-lo no prazo por justa causa, que é definida aí no parágrafo 1 do mesmo artigo. Artigo 184. Salvo disposição, em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Parágrafo 1. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em feriado ou em dia que 1. For determinado o fechamento do fórum. 2. O expediente forense for encerrado antes da hora normal. São esses daí, os incisos. Parágrafo 2. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. Tá? Tá no artigo 240, parágrafo único. Bom, então, estas são as regras, né, para a contagem do prazo. Melhor é exemplificar isso, ok? Se uma pessoa é intimada no dia 10, o prazo começa a correr no dia 11, que é o primeiro dia. Se o prazo fosse de 5 dias, por exemplo, teríamos 11 o primeiro, 12 o segundo e dia 15 seria o quinto, né? Se o dia 15 fosse sábado,
ou domingo, o quinto dia seria prorrogado para a segunda imediata, se também não fosse feriado. Então a gente só faz uma atenção aí sobre esse artigo, tá? Que o Superior Tribunal de Justiça, em julgando a aplicação deste artigo, tem orientado que a inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. Ok? Então a gente volta falando aí do artigo 186, 187, 188, dando continuidade aí aos prazos processuais. Obrigada e até mais.